Ô Sakamoto, e é uma expectativa grande. O governo tinha isso como uma das promessas de campanha mesmo. Antes de mais nada, boa tarde pro Salto, né? Seja bem-vindo. Bonito suspensório. Cara, eu ia falar a mesma coisa. Por que você roubou a minha piada? Seja mais rápido na próxima vez, Daniela. Eu fui sabotada pelo Sarza. Eu ia falar que o lookinho tá maravilhoso hoje. Bonita camisa, Fernandinho, como diria. Né? Suspensório é uma coisa muito legal. Tipo, né? Então tá de parabéns. Gente, eu tenho um ponto que é o seguinte, eu faço minhas palavras do Felipe, né? Eu acho que é o principal. O ministro Fernando Haddad tinha falado que a aprovação da reforma tributária era o grande marco do governo. Não, eu acho que é isso aqui, por duas razões. Por conta da questão. Tem uma questão eleitoral que é a isenção. Não estou falando que a razão é eleitoral, mas claramente tem um impacto eleitoral, que é a isenção de quem ganha até 5 mil cascalhos por mês e depois uma redução de quem ganha 5 mil, 7 mil e pouco, que vai ser aprovado beneficiando mais 16 milhões de pessoas. Então, isso é importante. Só que a segunda perna do projeto, na minha avaliação, é mais importante ainda. Que finalmente vamos começar a taxar quem ganha mais. E não estamos falando de uma taxação absurda. Estamos falando de uma taxação que começa para quem ganha mais de 50 mil reais por mês. De novo, mais de 50 mil reais por mês. Mais uma terceira vez, mais de 50 mil reais por mês, né? E que vai pegar pelo menos 10% de quem ganha 1 milhão e 200 por ano para cima, o que dá 100 mil por mês. Sim, hoje quem ganha muito, e isso tem 1 tonelada de estudos, quem ganha muito, quem ganha milhões por ano, paga menos imposto do que a enfermeira que ganha 3 salários mínimos, proporcionalmente falando. Então o que acontece? Não temos, na verdade, um regime progressivo da cobrança do imposto de renda, como o Felipe falou. E isso, na verdade, caminha nesse sentido. Inclusive, era a grande promessa da segunda perna da reforma tributária. A primeira era sobre o consumo, a segunda era sobre a renda. Então isso aqui ajuda a avançar. E aí tem um ponto que eu tenho uma avaliação, eu termino com isso, Diego, que é o seguinte: depois de tudo que aconteceu por conta do Quiprocó no Rio de Janeiro, muito se falou de que não, a segurança pública será o grande tema das eleições, principalmente da questão das facções, porque a direita vai puxar isso. Não, o grande tema da eleição vai continuar sendo a economia, tá? Eu acho que o grande tema da eleição é a economia e a percepção do impacto da economia na vida das pessoas, ou seja, poder aquisitivo, né? Isso vai continuar sendo como sempre foi. Se as pessoas percebem que a vida delas melhorou por conta de alguma ação, é claro que isso vai se traduzir. Mas para se traduzir precisa do quê? O povo, como diria Maria da Conceição Tavares, né, saudosa, não come PIB. Não come taxa de desemprego, não come renda média pelo IBGE. Come arroz, feijão, picanha e cerveja. E para isso, os preços precisam estar domados. Teve uma queda esse ano, feijão mais de 20%, arroz mais de 20% caiu, né, numa inflação que está mais de 5%. É importante? Isso aqui altera a percepção? Altera. Mas o que o projeto do governo faz agora a isentar? Essa isenção vai jogar dinheiro no bolso dos trabalhadores sem que os empregadores aumentem o salário. Então eles vão ter mais dinheiro para gastar no quê? Arroz, picanha, cerveja, feijão, ingresso de jogo de futebol, balada, qualquer coisa. E isso faz a diferença, melhora a percepção da qualidade de vida. O governo vai fazer um gol nisso. Boa. Vou passar para o Salto sobre a reunião do Copom. Salto, a taxa de juros deve permanecer em 15%, né? Entendo que sim, apesar das pressões, e é natural que haja pressões nesse momento, sobretudo, porque nós estamos nos aproximando aí do início do ano eleitoral. A questão da taxa de juros é algo que está no imaginário das pessoas, é debatida por todo mundo e, de fato, afeta a vida das pessoas lá na ponta porque afeta o custo do crédito. Agora, não esperem grandes mudanças do Gabriel Galípolo e dos diretores, porque as atas que o Copom tem divulgado e os comunicados estão muito claros na direção de que, nesse momento, não há o que fazer, tem que manter essa taxa de juros alta, porque na visão do Banco Central não há elementos ainda que fundamentem o início de uma redução da taxa básica de juros para promover aí
uma política monetária menos contracionista. Agora, esse momento do início da redução do juro, ele está chegando. A nosso ver, no início do ano que vem, isso já pode começar a acontecer, por dois elementos. Porque, primeiro, a atividade econômica está em desaceleração e, segundo, as expectativas de inflação estão convergindo cada vez mais rapidamente, é só pegar a pesquisa Focus, para patamares bem mais baixos de inflação, até abaixo de 4%, se você pegar as perspectivas para um prazo mais longo. Então, o BC está fazendo o trabalho dele, vai ter que resistir a pressões que vão aumentar daqui para frente, vindas da ala política, mas também dos setores mais técnicos do governo. O próprio ministro Fernando Haddad falou que se estivesse lá, sentado numa das cadeiras do Comitê de Política Monetária, votaria pela redução dos juros. Aliás, quero dizer que eu também concordo com essa opinião. Um juro real de 10% é um disparate. Não há razão para você manter uma taxa de juros tão elevada, na minha modesta avaliação, num contexto em que as expectativas estão convergindo e que a atividade está desacelerando. Então, o risco é acontecer aquilo que se diz no ditado, né? Você acabar pondo fogo na casa inteira para o resultado ser apenas assar o leitão. Então, você acaba destruindo a capacidade de crescimento, a atividade econômica. Por quê? Porque a meta de inflação é 3% e nós estamos projetando aí para 20, 25 meses à frente 3,6, 3,7. Ora, veja se tem cabimento, né?